Boa tarde, tudo bom? Que bom que você está aí para a nossa quarta aula, nesta sexta-feira, um novo encontro, e neste novo encontro a gente continua falando ainda do mesmo assunto, qual seja, gases que formam a atmosfera. Então, algumas coisas nessa altura, nesse momento, com o desenvolvimento das aulas que já fizemos, é necessário que você saiba. Primeiro, quais são os gases principais formadores da nossa atmosfera, da atmosfera do nosso planeta? Porque existem outros planetas e em outros planetas existe também atmosfera que difere da nossa. É a atmosfera do planeta Vênus, por exemplo, é muito diferente da nossa, assim como a atmosfera do planeta Júpiter. Nós conhecemos já, temos boas informações sobre a atmosfera dos outros planetas. A nossa realmente é muito especial, especialíssima, eu diria. Então você precisa saber. Vamos listar comigo? Começando pelo gás que está presente em maior proporção. Lembra ainda? É o nitrogênio, perfeito. Depois, oxigênio. Depois, nós temos, então, o gás carbônico, hidrogênio e outros gases. Quando a gente coloca num gráfico, a proporção de nitrogênio se destaca, bem maior, 78%. Oxigênio, 21% menor. Mas esse gás que está presente nessa proporção de 21% é extremamente importante para nós. Por qual razão? Se estivesse aqui conosco um aluno que tem uma participação muito especial nos nossos chats, que acompanha com muita atenção a nossa aula, o Lobo Filho certamente diria: esse gás é o oxigênio, porque ele já está conhecendo bastante bem a respeito da composição de gases formadores da atmosfera e de outros assuntos relacionados ao conteúdo que a gente está falando. Então, Lobo Filho, esta aula é especialmente para você. Continue comparecendo aos chats, continue participando, continue estudando da forma que você vem estudando e o seu conhecimento cada vez será maior. E nas aulas seguintes, eu quero citar outros alunos, outras alunas que quero ver também com idêntico comparecimento, da mesma forma que o nosso Lobo Filho, esses outros alunos, essas outras alunas, nós queremos aqui também elogiar pelo desempenho, pelo conhecimento, pela dedicação. Então, os gases que formam a atmosfera, esses gases têm
Proporções diferentes têm importância também diferentes. Sem sombra de dúvida, para nós humanos, o oxigênio é o gás de maior importância. Por quê? Porque esse gás participa de um processo importantíssimo no funcionamento do nosso corpo, na nossa fisiologia. Esse gás é necessário, indispensável, participa da respiração. E qual é a consequência do processo de respiração? A gente vai mais adiante comentar, não nessa aula, mas nas próximas semanas, que a respiração é o processo que permite que nós obtenhamos energia. Nós vamos fazer transformações químicas no interior do nosso corpo com auxílio do oxigênio e a partir daí a energia que nós precisamos para, entre outras coisas, erguer um copo com água, tomar um pouco de água e fazer com que essa água percorra o interior do nosso corpo, essa energia resulta do processo chamado respiração celular, que depende da presença de oxigênio. Quando nós estamos inspirando, não apenas o oxigênio entra no nosso corpo, mas todos os gases formadores da atmosfera que estão ao nosso redor e também vapor d'água. Quando nós falamos dessa proporção, 21% de oxigênio, 78%, a gente tem que lembrar que é o ar seco, o ar do qual foi retirado a água. Mas no dia a dia, na vida real, não em condições de um laboratório químico, a água está presente em maior ou menor quantidade na atmosfera. Tanto é que, quando nós falamos das condições climáticas, sempre a gente fala da umidade. Quando nós nos aproximamos de agosto, setembro, nós temos aqui a atmosfera bem seca. Níveis de umidade caem em torno de até 10%. 12%, 10% são comuns nesse período. Época de novembro, dezembro e janeiro, costumamos ter umidades superiores a 80%, 90%. Quando chove, a umidade supera 95% em alguns momentos. Então, o ar que nós medimos, verificamos essas proporções, é o ar seco, mas o que entra no nosso corpo é o ar da vida real. Então, entre esses gases todos, e 21% de oxigênio, quando nós expiramos, essa proporção mudou. Mudou por quê? Porque nós gastamos o oxigênio e nós produzimos o gás carbônico. Quando nós eliminamos o ar, ele leva 16% de oxigênio ao invés de 21%. E essa diferença de proporção é porque o gás carbônico, que entrou com aproximadamente 0,03%, agora aumentou muito, muito em proporção. É o fato de eliminarmos bastante gás carbônico que torna perigosa uma situação que é uma criança colocar um saco plástico no rosto. É um perigo enorme. Precisa efetivamente isso ser... Criança sabe como é que é. Criança está mexendo em tudo, brincando com tudo. Esse tipo de ação, ela pegar um saco plástico ou colocar no rosto, o que vai gerar? Primeiro, a umidade do ar faz com que o plástico cole no rosto.
E o gás carbônico que ela está liberando, esse gás carbônico se concentra dentro desse saco plástico. Quando ela respira novamente, ela aumenta a proporção de gás carbônico que ela está absorvendo, e isso é um processo muito rápido que leva a um desmaio e às vezes até a morte. Então é um risco. Então precisamos ter esse conhecimento para, inclusive, eliminar certas situações de risco da nossa vida. Então, essa mudança de proporção de gás oxigênio e gás carbônico pode acarretar certos problemas. Pode ser um problema para uma criança, na situação que eu descrevi, pode ser um problema para o planeta. O que nós estamos observando hoje? Em função de atividades humanas, a proporção de gases que formam a atmosfera está sendo alterada com um aumento na proporção de gás carbônico. Esse gás carbônico, em maior concentração na atmosfera, resultante de processos de queima promovidas pelo homem, queima de combustíveis, de madeira, todas as coisas, né, que nós usualmente queimamos por razões diversas, coloca na atmosfera uma proporção maior de gás carbônico. E aí, nós vamos ter várias alterações. A principal delas, no momento, nós temos um aumento no chamado efeito estufa, que você ouviu falar tanto. Esse efeito estufa tem como uma das causas o aumento na concentração de gás carbônico na atmosfera. Então é necessário que a gente conheça e procure reduzir esse aumento de CO2 que nós estamos fazendo, especialmente desde a Revolução Industrial no começo do século XIX. O ozônio é um gás que está presente um pouco mais acima, e aí esse gás nos protege contra radiações que vêm do cosmos, do espaço exterior, raios-x, raios gamas, uma série de radiações que podem ser muito nocivas, que podem causar, entre outras coisas, câncer de pele, cataratas. Esse ozônio, ele é afetado por um gás que é o gás CFC, clorofluorcarbono, que usamos em geladeira. Esse gás de geladeira, quando escapa e sobe para as camadas superiores da atmosfera, ele se encontra com o ozônio e vai destruindo o ozônio. Então, num determinado momento da nossa história, por volta da década de 70, as medições feitas pelos cientistas deram alerta: olha, a quantidade de ozônio está diminuindo muito. Isso é um risco que nós corremos. Alertado pelos cientistas, os países se reuniram, discutiram o que poderia ser feito para tentar evitar essa situação, diminuir esse risco. E aí, felizmente, eles entraram num acordo e esse tipo de gás, o CFC, teve a sua produção proibida na maioria dos países ou restrito. Então, hoje, essa situação começa a ser revertida, mas vai levar alguns anos, algumas décadas, para que a gente possa ter níveis seguros de ozônio na atmosfera. Bom, esses gases, então, você precisa conhecê-los,
E também precisa saber de propriedades sobre as quais aqui comentamos que os gases têm. Os gases, ou genericamente falando, o ar, possui massa porque é formado de matéria. Ele tem elasticidade, ele pode ser comprimido, ele ocupa lugar no espaço e esse ar exerce pressão. Essa pressão que nós denominamos de pressão da atmosfera. Então, nós precisamos ter conhecimento também das camadas que formam a atmosfera. Então, é necessário que você lembre de todas elas, mas de algumas em particular. A troposfera é a camada que nos rodeia. Acima da troposfera vem a estratosfera. Então, nós precisamos lembrar da estratosfera, porque entre a troposfera e a estratosfera existe a camada de ozônio sobre a qual nós estávamos comentando. Lembra daqueles dois filmes, quer dizer, trechos de filmes, né, que eu mostrei? Ambos os, vamos dizer assim, exploradores da atmosfera, o Felix Baumgartner, um austríaco, e o Alan Stracy, um americano, eles saltaram da estratosfera cerca de 40 quilômetros de altura. Uma altura o dobro mais, bem mais do que o dobro, da altura que os aviões a jatos voam, para que eles pudessem, durante um certo tempo lá permanecer, eles precisaram de roupas especiais. Por isso você vê aquelas roupas semelhantes à roupa dos astronautas, uma roupa especialíssima. Eu recomendo que você veja os dois filmes na íntegra, porque são histórias muito interessantes. E essas histórias mostram até onde o homem avança em suas ideias, até onde ele pode ir. Eu, certamente, não teria coragem de ir até aquela altura na estratosfera e de lá se soltar. O primeiro deles, o austríaco, ele tem um treinamento como paraquedista. Ele já era muito habilitado, mas o outro era apenas um cientista, mais ou menos como se fosse um homem comum, mas ele tinha recursos científicos, técnicos e financeiros e resolveu fazer aquela aventura que ele descreve no filme, que você pode assistir na íntegra, usando os recursos da internet. Troposfera, estratosfera, depois a mesosfera, a termo e a última, que é a exo, a camada mais exterior. Além da exosfera, a camada
de ar que nos rodeia vai se tornando cada vez mais rala, até aparecer o que nós chamamos em física de vácuo. Teoricamente, vazio de atmosfera, mas tem coisas aí em proporções reduzidíssimas que você vai, no seu ensino médio, estudar sobre. Então, é fundamental você conhecer sobre isso e, para isso, nós fizemos uns exercícios que nós queremos resolver aqui com vocês. Então, vamos resolver esses exercícios. O que diz o exercício de número 1? Usando apenas um copo e um pouco de água gelada, como é possível demonstrar que o ar contém vapor de água? O copo está aqui. Se eu colocasse gelo, o que iríamos perceber? Aqui, depois de um certo tempo, apareceria água no estado líquido. Água que estava na forma de vapor, ao encontrar uma superfície mais fria, se condensa. Então, é dessa maneira que a gente demonstra que o ar contém vapor de água, promovendo essa condensação de vapor de água em uma superfície fria, como um copo de água com gelo. A questão número 2. Qual é o gás necessário para que ocorra a combustão? Se o Lobo Filho estivesse aqui presente, mas ele está respondendo no chat, ele já respondeu. O gás necessário é o oxigênio. Muito bom, Lobo Filho. Muito bom. A questão de número 3 da página 53 é: quais são as duas principais substâncias produzidas quando ocorre uma combustão? Quando ocorre a combustão ou queima, produz o gás carbônico e vapor de água. Às vezes, aqui no Distrito Federal, a gente vê grandes queimadas e a gente percebe uma fumaça branca. Aquela fumaça branca, quando o cerrado está sendo queimado, muitas vezes por ação do homem, aquela fumaça é justamente água que está sendo produzido por ocasião da queima do capim, da vegetação. Ok? Então, gás carbônico e água são produzidos quando ocorre a combustão. A questão de número 4 tem aquele experimento. Vou ler aqui, o professor fez o experimento ilustrado a seguir. Então, tem a vela acesa, coloca-se um copo e depois se apaga. Qual a razão? Eu vou olhar a resposta do Lobo Filho no chat e dizer porque foi consumido o oxigênio. Boa resposta. Se eu tivesse um copo maior, é a letra B que eu estou lendo, o tempo até a vela se apagar mudaria? Seria maior ou menor? Por quê? Se eu tivesse um copo maior, eu teria mais ar
consequentemente, mais oxigênio estaria disponível para a queima. Se eu tenho mais oxigênio, o tempo de queima seria maior. Perfeito. A letra C diz, olha, em relação à concentração de gás carbônico no ar dentro do copo, você esperaria que ele fosse maior em B ou em C? Então, o que nós temos? À medida que vai acontecendo a queima, ocorre a produção de gás carbônico. Então, no copo C, a proporção de gás carbônico seria maior. E a de oxigênio? Menor. Com certeza. Boa resposta essa sua. Muito bom. Vamos prosseguir, então, agora com a questão de número 5. Vou ler aqui para você. Os seres vivos que dependem do gás carbono, do gás oxigênio para respirar, estão constantemente retirando esse ar do ar e lançando gás carbônico na atmosfera. Que fenômeno garante que o gás oxigênio disponível para a respiração dos seres vivos não se acabe? Bom, nós estamos consumindo oxigênio. Então alguém está produzindo oxigênio para nós. Esse alguém, quem é? Ou quais são esses seres vivos? São os vegetais no ambiente terrestre e as algas em ambientes aquáticos, principalmente marinhos. Esse conhecimento me faz ter um respeito enorme pelas plantas. Eu até diria para você, olha, lobo filho, da próxima vez que você vê uma árvore, você mentalmente diga, olha, árvore, eu sou muito grato a você, porque você todos os dias está trabalhando para produzir o oxigênio que nós precisamos. Olha, se alguma vez eu fiz uma maldadezinha, tirei uma folha sua, quebrei um galho seu, me desculpe, mas eu não sabia dessa sua importância, agora eu sei. Então, as plantas, para nós, para a nossa vida, são importantíssimas. Por isso eu as respeito tanto. Questão de número, o fenômeno que é o que nós chamamos de fotossíntese. As plantas realizam fotossíntese, consomem gás carbônico, liberam oxigênio. Vamos à questão número 6. Em que camada da atmosfera há maior concentração de ozônio? E por que a camada de ozônio é importante para a vida na Terra? Entre a troposfera, que é a camada que nos rodeia diretamente, e a estratosfera, camada imediatamente superior, existe essa camada de ozônio que nos protege contra radiações vindas do espaço exterior. Tudo bem?
E a questão 7. O ar que entra em nossos pulmões, quando inspiramos, contém 21% de gás oxigênio. Já o ar que sai quando expiramos contém aproximadamente 16% desse gás. Por que existe essa diferença? Porque consumimos esse gás, gastamos parte desse gás no processo de respiração. Vamos para a questão que aparece na página 54. A primeira questão diz o seguinte: um automóvel, é a questão 12, estou lendo aqui. Um automóvel com motor ligado, dentro de uma garagem fechada, pode provocar a morte de uma pessoa em aproximadamente 10 minutos. Por quê? Garagem fechada, o motor do carro está fazendo combustão, está produzindo qual gás? O gás carbônico. Então, Lobo Filho, o que esse gás carbônico pode produzir? Escreva aí no chat. Pode provocar a morte de uma pessoa. Muito bem. Vamos ver a próxima questão. Questão de número 13. Explique por que o uso de transporte coletivo no lugar do carro contribui para a redução da poluição do ar. Se nós estamos usando ônibus, nós não precisamos usar o carro. Nós e mais 40, 30 outras pessoas. Então, ao invés de ter 20, 30 carros, temos apenas um automóvel, o ônibus, um único motor, ao invés de 30, 40 motores. 14ª e última questão. Quais gases da atmosfera correspondem às características descritas abaixo? Letra A. Forma a maior parte do ar. Vou observar aqui o que vocês estão escrevendo. No chat, nitrogênio. Ótimo. É absorvido, letra B, pelas plantas no processo de fotossíntese. Absorvido pelas plantas, o que você vai escrever? Gás carbônico. Muito bom. É o principal responsável pelo aumento do efeito estufa. Efeito estufa, o gás principal é o gás carbônico. É liberado pelas plantas na fotossíntese. Plantas liberam na fotossíntese o oxigênio.
é produzido pelos animais durante a respiração. Também os vegetais produzem. Todos os seres vivos que respiram produzem o gás carbônico. E a letra G, eliminado pela transpiração das plantas, vapor d'água. Transpiração, vapor d'água. Então, convido vocês para, na semana que vem, termos uma semana sobre estudo de células. Muito bom esse assunto. Apareçam e principalmente no chat. Tchau, bom final de semana.